O que podemos aprender dos lugares que aparecem nos episódios deste ano da série de vídeos A História e o Ministério de Jesus? A próxima série de discursos vai nos ajudar a entender melhor como eram 7 desses lugares. Também vamos ver que lições podemos aplicar na nossa vida. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Aquino Rios, da congregação Estação, vai fazer o primeiro discurso com o tema Lições da Terra de Jesus, o deserto da Judéia. No congresso do ano passado, uma série de discursos que nos ensinou lições valiosas foi Lições da Terra de Jesus. Você se lembra? Nós vimos alguns vídeos em que o irmão viajou pelas terras onde Jesus esteve. E lá ele falou sobre casa, rotina, alimentos, educação. Foi empolgante viajar mesmo por vídeo, não foi? Esse ano também teremos uma série de discursos, Lições da Terra de Jesus. Mas agora nós vamos falar sobre 7 locais que apareceram ou foram mencionados nos episódios 2 e 3 de A História e o Ministério de Jesus. Estudar sobre esses locais vai nos ajudar a entender melhor o que aconteceu ali e também vai nos ensinar lições muito valiosas. Preparados? Vamos lá? Nós vamos iniciar essa série de discursos falando sobre o deserto da Judéia. Você se lembra do que aconteceu lá? Quais passagens bíblicas ocorreram ali? A Bíblia nos informa que tanto João Batista como Jesus Cristo passaram tempo no deserto da Judéia. E a Bíblia nos informa que foi ali, nesse deserto, que João Batista pregou uma mensagem de arrependimento. E Jesus Cristo? Lembra-se quando ele esteve ali no deserto da Judéia? Lembra daquele relato bíblico em que Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites jejuando? Sim, foi lá no deserto da Judéia que Jesus Cristo ficou um período jejuando antes de ser tentado pelo diabo. Mas já parou para pensar um pouco em como é o deserto da Judéia? Como seria estar ali? Preste atenção ao vídeo que será apresentado e imagine você estando lá. Lições da Terra de Jesus. O deserto da Judéia. O deserto da Judéia. Montanhas, cânions e silêncio. Foi aqui onde João pregou e onde Jesus passou 40 dias e 40 noites. Essa região se estende uns 80 quilômetros, desde perto de Jericó ao norte até o Mar Morto ao sul. Esse local tem de 16 a 24 quilômetros de largura entre as montanhas da Judéia e o Vale do Jordão. No topo de uma das montanhas, ainda é possível visitar a antiga fortaleza de Massada. Uma descoberta feita aqui nos anos 60 pode nos ajudar a entender lições importantes sobre o clima dessa região. Entre as ruínas, arqueólogos encontraram algumas sementes antigas. Quando foram plantadas, uma delas cresceu e se tornou uma linda tamareira. Com cerca de 2.000 anos, ela se tornou a semente mais velha a germinar. Como ela conseguiu sobreviver por 2 milênios? A resposta pode estar bem aqui no deserto. Por causa das montanhas a oeste que impedem que a chuva chegue nessa região, o deserto da Judéia recebe menos chuva e mais calor do que qualquer outro lugar de Israel. Cientistas acreditam que o clima seco da região pode ter desacelerado o envelhecimento dessa semente. Por isso ela durou tantos anos. Mas o clima não preservou apenas sementes. Para aprender um pouco mais, nós vamos encontrar um velho amigo.
Obrigado pela água, Daniel. Tá muito quente. De onde eu venho, não faz tanto calor assim. Essa área em que estamos agora se chama Courã e é uma das mais quentes do deserto. Aqui quase não tem vegetação e nem água, a não ser que a gente traga. Acabamos de caminhar pelo leito do rio e está completamente seco. Mas acho que foi exatamente esse clima seco e quente que ajudou a preservar alguns itens valiosos. Isso mesmo. E foi nessa região que eles encontraram os rolos do Mar Morto. E foi esse clima que ajudou a preservar os rolos por milhares de anos, dentro de cavernas como aquelas que vimos no caminho. Dentre os rolos encontrados nas cavernas estavam fragmentos das cópias mais antigas de Salmos e um rolo inteiro de Isaías. Cada um desses livros tem profecias sobre Jesus, que claramente foram escritas antes de ele vir à Terra. É incrível como esses rolos duraram por tanto tempo. E mais ainda, é como as pessoas que usavam os rolos sobreviviam aqui. É verdade, não parece um lugar fácil de morar, mas era justamente esse o motivo. Essas pessoas eram de uma seita judaica que vivia de forma restrita e longe dos outros. E o silêncio e a calma daqui eram perfeitos para isso. Se você quisesse ficar sozinho, esse era o lugar. Na verdade, mais ao sul daqui fica En-Gedi, que é onde Davi se escondeu de Saul. E a Bíblia diz que lá é um lugar de difícil acesso. Ainda bem que não fomos para lá. Só essa caminhada já me deixou cansado. Na próxima a gente vai. No Salmo 63, Davi chamou esse lugar de uma terra seca e esgotada, onde não há água. E mesmo depois de tanto tempo, parece que nada mudou. Nós não sabemos exatamente onde João Batista pregava para as pessoas nesse deserto, mas podemos ter certeza de que exigiu muito sacrifício. Nós também não sabemos onde Jesus veio para meditar em tudo que ele havia acabado de lembrar, mas com certeza o Espírito Santo o conduziu para um bom lugar bem aqui. O deserto da Judéia não é um lugar confortável nem luxuoso, mas sim um lugar de silêncio. Uau, que vídeo, não é? Quantas lições, quantas coisas ocorreram ali no deserto da Judéia e talvez não lembrávamos, né? Mas que lições podemos aprender? Sabemos que João Batista e Jesus passaram tempo por esse deserto. O que podemos aprender deles? Então, o exemplo de João Batista nos ensina o valor de fazer sacrifícios. Por favor, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 4. Mateus 3, 4. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, João ele usava roupa de camelo e um cinto de couro na cintura. Como vimos, a aparência, as roupas de João deixavam claro que ele levava uma vida simples. Ele vivia para fazer a vontade de Deus. Como vimos no vídeo, a vida no deserto pode não ser muito confortável. Mesmo assim, João Batista cumpriu fielmente a designação que recebeu como profeta. Ele teve o privilégio especial de preparar o caminho para Jesus. E, sem dúvida, esse privilégio compensou qualquer sacrifício que ele tenha feito. Então, a lição: levar uma vida simples nos ajuda a fazer mais para o serviço a Jeová e nos dá alegria. Mas e o exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus nos ensina o valor da meditação. Abra agora a Bíblia em Lucas, capítulo 4, o versículo 1. Lucas 4, 1. Então, Jesus, cheio de Espírito Santo, se afastou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Depois do seu batismo, como vimos, Jesus Cristo ele foi conduzido ao deserto da Judéia.
E como vimos no vídeo, esse era um local ideal para o que ia acontecer. Naquele ambiente, sem distrações, ele pôde meditar profundamente na obra que Jeová queria que ele fizesse e em como ele iria realizar. Será que eu e você também temos muito em que meditar? Com certeza, sim. E sem dúvidas, meditar em um lugar de silêncio, sem distrações, vai nos ajudar a tomar boas decisões e pensar bem em como agradar o nosso querido Deus Jeová. Jesus e João Batista se dedicaram de toda a alma ao serviço de Jeová e nós queremos imitá-los. Afinal, teremos valiosos e duradouros benefícios como paz mental, satisfação, contentamento, a aprovação de Deus e a perspectiva de vida eterna. Agora, o irmão Eliel Siqueira Alves, da Congregação Alto da Colina e coordenador da comissão deste congresso, vai apresentar o próximo discurso dessa série, Lições da Terra de Jesus, o Vale do Jordão. Neste discurso, nós vamos falar de uma região, de um vale entre montanhas que tem um destaque muito grande, porque ali João Batista fez o seu batismo mais importante. Ele batizou Jesus, o Filho de Deus. Esse vale é o Vale do Jordão. No Vale do Jordão, muitos iam até João para serem batizados em sinal de arrependimento dos seus pecados. Foi no Rio Jordão que a Bíblia menciona pela primeira vez o batismo. Mas por que Jesus foi até João para ser batizado? Sabemos que Jesus ele não tinha pecados. Anota em Mateus, capítulo 3, versículo 15, diz: Jesus não se batizou por mostrar arrependimento, pois ele era perfeito e sempre cumpriu as leis de Deus. Também não foi batizado para mostrar que tinha se dedicado a Deus, porque ele nasceu numa nação que já era dedicada a Jeová. Jesus se batizou para mostrar que estava apresentando para fazer a vontade de Deus como Messias, o que incluía oferecer a sua vida como resgate. Embora João, a princípio, relutasse batizar Jesus, o Filho de Deus, como nós vimos no vídeo, João fez isso. O vídeo que vamos assistir vai aumentar nosso conhecimento desse local e vai ajudar tanto eu como você a ver como esses acontecimentos mostrados na série A História e o Ministério de Jesus, elas se encaixam, né? Então vai nos dar uma visão muito boa disso. Aproveitemos esse vídeo para pensarmos em como seria estar lá, no Vale do Jordão. Lições da Terra de Jesus, o Vale do Jordão. O Vale do Jordão. Cerca de 200 quilômetros de uma área diversificada e rica, incluindo planícies férteis e montanhas irregulares. Esse vale se estende desde o norte, na base do Monte Hermon, e vai até o sul, no Mar Morto. Nos tempos bíblicos, essa era uma das principais rotas para se viajar entre a Galileia e Jerusalém. Essa região faz parte do Vale da Grande Fenda, que vai da Síria até a África. O Vale do Jordão tem montanhas a leste e a oeste, e a sua parte mais baixa fica completamente abaixo do nível do mar. Essa parte do vale se transforma num corredor onde o ar quente sobe, criando correntes térmicas. E onde encontramos correntes térmicas, também encontramos pássaros. 2 vezes por ano, na primavera e no outono, mais de 1 milhão de aves planadoras aproveitam essas correntes térmicas para migrarem entre a Europa e a África usando essa antiga rota.
Mas não são apenas as aves que passam pelo Vale do Jordão. O rio que leva o mesmo nome também passa por aqui. Começando no norte, o rio desce da parte mais alta do Vale do Jordão e segue até o Mar da Galileia. A partir dali, a parte mais baixa do Rio Jordão começa a fluir em curvas. Se o rio fluísse em linha reta, ele teria 105 quilômetros de distância. Mas como ele faz muitas curvas no caminho, sua distância é de quase 220 quilômetros até chegar no Mar Morto, que é o seu ponto final. Esse rio fez parte de eventos marcantes da história do povo de Jeová. Dos israelitas passando por aqui a caminho da Terra Prometida, até os milagres feitos por Elias e Eliseu. Mas o evento mais importante de todos foi o batismo de Jesus Cristo. Se as pedras do Rio Jordão pudessem falar, sem dúvida, elas teriam muito a dizer sobre as pessoas que passaram aqui. Que belo vídeo, não é mesmo, irmãos? Irmãos, os eventos que aconteceram no Vale do Jordão nos ensinam grandes lições. Nós vamos ver duas aqui. A primeira, a importância de sermos humildes. E a segunda, a importância de fazer a vontade de Jeová. Vamos falar desta primeira qualidade, a humildade. Aquelas pessoas que aceitaram a mensagem de João, elas estavam decididas a fazer mudanças. E essas mudanças exigiam muito delas. Eram mudanças significativas que eles tinham que fazer. Sem dúvida, exigiu humildade dessas pessoas. Ao serem batizadas no Rio Jordão, isso era uma demonstração pública de que elas estavam arrependidas dos pecados que tinham cometido contra a lei e que estavam decididas a mudar seu modo de agir. E esse arrependimento foi muito bom, porque conduziu elas, então, até o Cristo. João também é um outro belo exemplo de um homem humilde. Abra sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no livro de João. Livro de João, capítulo 1. E veja para você ver como João foi um homem humilde. Então, João, capítulo 1, o versículo 27, e depois nós vamos ler o 30. João diz: aquele que vem atrás de mim, e eu não sou digno de desamarrar o cordão das suas sandálias. O 30. Este é aquele a respeito de quem eu disse: atrás de mim vem um homem que avançou na minha frente, pois existia antes de mim. João Batista não achou que era importantíssimo pelo fato, então, de estar encaminhando as pessoas ou sendo aquele que estava preparando o caminho para o Messias, para o ministério de Jesus. João, ele não ficou competindo com Jesus para ver quem tinha mais discípulos. Pelo contrário, ele disse aí no texto que lemos: não sou digno de desamarrar o cordão de suas sandálias. João expressou assim humildade e reconhecimento de sua insignificância em comparação com o seu mestre Jesus. De forma humilde, João destacava que o papel de Jesus era muito mais importante do que o dele. E, por assim dizer, ele entregou os seus discípulos para Jesus. Ele se alegrava, em ver Jesus continuando a aumentar, enquanto ele mesmo diminuía. Que belo exemplo de humildade. A segunda lição que vamos aprender desses acontecimentos no Vale do Jordão é a importância de fazer a vontade de Jeová.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, está escrito a respeito de Jesus. Então eu, aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus, irmãos, aceitou voluntariamente o papel como Messias. Nenhum outro humano aceitou cumprir essa responsabilidade tão grande e tão séria assim. Jesus estava determinado a fazer tudo o que Jeová tinha em mente para ele. Toda a vida de Jesus girou em fazer a vontade de Jeová, a vontade de seu Pai. Isso então nos deixa um belo modelo para que nós também procuremos fazer a vontade de Jeová como Jesus fazia. Que belas lições tiramos dos acontecimentos do Vale do Jordão. Assim como Jesus e assim como João Batista, queremos entender qual é a vontade de Jeová para cada um de nós e humildemente fazê-la. O irmão Shalom Reis, da congregação Jardim Rosa Garcia, vai apresentar agora o próximo discurso da série, Lições da Terra de Jesus, Jerusalém. Durante muitos anos, Jerusalém foi o palco que teve vários eventos grandiosos que mudaram o curso da história humana. Nós podemos dizer que muitas pessoas moldaram ali a sua fé, a sua esperança, conseguiram servir a Jeová de todo o coração. Vamos parar para pensar um pouquinho. Imagine aí, nos judeus, chegando até Jerusalém, para servir a Jeová ali de todo o coração, e chegando naquela cidade, sabidos de que ali, Jeová tinha escolhido como sendo a cidade para adoração pura. Realmente, eles se sentiram muito emocionados, não é mesmo? Você se sentiria assim também? O centro da adoração, o coração da adoração pura na terra estava ali. Irmãos, milhares de pessoas também nos dias de Jesus fizeram isso. Foram lá servir a Jeová nas festividades. Jesus Cristo também conseguiu ali fazer o seu ministério, pregando para as pessoas, defendendo também a sua fé. E realmente nós ficamos muito felizes de conhecer também essa história aí de Jerusalém. Mas para nós vermos pormenores um pouquinho mais de perto, vamos observar um vídeo juntos? Da terra de Jesus, Jerusalém. Jerusalém, localizada na beira do deserto da Judéia. Por cerca de 1000 anos, foi o centro de adoração dos israelitas. Mas quando começou a história de Jerusalém? Uns 4000 anos atrás, essa região montanhosa ao redor de Jerusalém talvez fosse conhecida como Terra de Moriá, onde Abraão trouxe Isaque para ser oferecido como sacrifício. Foi aqui também que, um tempo antes, Abraão havia encontrado Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém, que ficava em algum lugar aqui no Monte Sião. Avançando 1000 anos na história, o rei Davi mudou a capital do seu reino para esse mesmo monte. E foi no Monte Moriá, na parte mais alta, no norte da cidade, que Davi construiu um altar a Jeová e que Salomão, um tempo depois, construiu o templo. Com o passar dos anos, a cidade de Davi se tornou apenas uma parte de Jerusalém. A parte principal da cidade era o templo, que séculos depois foi reconstruído por Zorobabel e depois por Herodes o Grande. O historiador judeu Joséfo descreveu os detalhes desse templo. Ele disse: de longe as pedras eram tão brancas que onde não havia ouro, parecia um monte coberto de neve. Quando Jesus veio aqui no ano 30, a reconstrução da área do templo, que duraria 80 anos,
já estava acontecendo há 46 anos. O templo ocupava 15% da área total da cidade. E quando analisamos alguns detalhes dessa construção, ficamos ainda mais impressionados. Por exemplo, de acordo com Joséfo, o pórtico real que ficava no lado sul do templo tinha uma série de colunas, ao todo 162. E essas colunas eram tão largas que eram necessários 3 homens, com os braços estendidos, para abraçá-las. Alguns historiadores acreditam que foi nesse pórtico, ao lado do pátio dos gentios, que ficavam os cambistas e os que vendiam animais para sacrifícios. Então pode ter sido nesse lugar que os eventos marcantes entre Jesus e esses homens aconteceram. O pátio dos gentios cobria a maior área do templo. Quem não era judeu podia entrar lá. Esse lugar também servia como atalho para chegar a outras partes da cidade. Existiam vários outros pátios. Cada pátio tinha um grau de santidade. Esse grau ia aumentando quanto mais perto ele estivesse do coração do templo, o Santo e o Santíssimo, a simbólica morada de Jeová. Desde simples altares construídos por Abraão e Davi, a templos sagrados que vieram bem depois, por centenas de anos, essa cidade viu a fumaça de sacrifícios subir aos céus. E foi nos arredores dessa mesma cidade que Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, veio e entregou a sua vida como sacrifício. Este lugar foi muito importante para o propósito de Jeová, e é por isso que se chamava a Cidade de Jeová. Que emocionante, não é mesmo? Ficamos impressionados de observarmos tantos detalhes como nós observamos aqui. Mas que lições que nós podemos aprender, então, de Jerusalém? Como nós vimos ali, Jesus teve uma ação corajosa, só que os líderes religiosos não gostaram nada disso. E Jesus sabia que ele tinha pouco tempo, porque esses líderes estavam querendo assassiná-lo ali. E com isso em mente, note o que Jesus ele mencionou. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, no livro aí de Mateus, capítulo 23, os versículos 37 e 38. À medida que eu for lendo aqui o versículo, pare para pensar assim: será que Jesus ele estava apreciando a forma de adoração que estava acontecendo ali? Jeová, lá do céu observando, ele aprovava aquilo que estava acontecendo? Diz assim o versículo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Agora a sua casa ficará abandonada. Então nós vimos aqui a sentença. A casa ficar abandonada. Conseguiu perceber a indignação de Jesus Cristo aqui também? É isso que nós observamos. Toda forma de adoração que estava sendo feita ali em Jerusalém, de nada mais valia. E qual que foi a sentença? A sentença ali que pedra sobre pedra, nada iria sobrar, conforme descrito em Mateus, capítulo 24. Aí podemos parar para pensar, será que Jerusalém, até os dias de hoje, ela é importante no propósito de Jeová? Será que ela tem algum significado ainda? Nós podemos afirmar categoricamente que não. Sabe por quê? Porque Jeová escolheu hoje o Israel de Deus, a Nova Jerusalém, que são 144 mil irmãos que reinarão junto com Jesus do céu sobre a terra. Por exemplo, é um governo, essa cidade simbólica, que assim como Jerusalém, vai trazer benefícios para a humanidade, só que são benefícios duradouros. Nós podemos esperar isso. Por exemplo, o fim da morte, o fim do pecado, trazer de volta a paz à humanidade.
E realmente é emocionante nós aprendermos a respeito disso e esperarmos de todo o nosso coração que isso aconteça, não é mesmo? Mas diferente de nós, irmãos, os judeus ali da época, eles não aceitaram, eles não tiveram um ponto de vista correto sobre o que Jeová tinha para com aquela cidade, o que Jesus tinha. Eles pararam no tempo e acreditaram ali naquela cidade, não conseguiram ter olhos espirituais. O que nós podemos aprender disso? Para nós, isso destaca a necessidade de estarmos dispostos a ajustar o nosso pensamento com o pensamento de Jeová. Claro, nós vamos ali verificar, nós vamos analisar talvez uma orientação de Jeová, isso é bom, porque vai se infiltrar ainda mais no nosso coração. Mas nós vamos saber que qualquer coisa que Jeová nos falar quando temos olhos de fé, vai ser para o nosso bem. O ponto de vista de Jeová, quando Jeová nos orienta, nós temos bênçãos. Sendo assim, ao contrário de muitos que observam ainda, acreditam em Jerusalém, todos nós aqui, de corações fortes para com Jeová, nós damos o total apoio ao reino de Deus. Agora, o nosso irmão Miguel Lopes, da Congregação Sul, vai apresentar o próximo discurso dessa série com o tema Lições da Terra de Jesus, Samaria. Quando você estava na escola, você gostava de estudar história? Eu não gostava muito, não. Mas é interessante que lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembrem-se sempre dos dias anteriores. Então, de certa forma, ele estava nos incentivando a estudar a história. Por que é importante fazer isso? Porque, como a gente tem visto nessa série de discursos, a história pode nos ensinar lições muito valiosas, que afetam a nossa vida já hoje. Por exemplo, que informações, que coisas importantes você lembra a respeito da região bíblica de Samaria? Bem, nos dias de Jesus, Samaria era um distrito que pertencia aos romanos. E uma informação importante que nós temos é que ela ficava entre as regiões da Galileia, ao norte, e da Judéia, ao sul. Talvez ao ouvir esses nomes, Galileia e Judéia, você lembre que eram regiões onde Jesus passou boa parte do seu ministério terrestre. Então, Samaria era uma região de passagem. Quando Jesus ia e voltava da Galileia e da Judéia, ele passou muitas vezes por Samaria. Uma outra informação importante que nós temos é o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Ali fala que os judeus não têm tratos com os samaritanos. Ou seja, os judeus, eles desprezavam, tinham preconceito contra os samaritanos. Mas o mais interessante é que, se a gente avançar um pouquinho a leitura, em João 4, versículo 7, nós vemos que Jesus, ele não foi incentivado, não foi influenciado por esse preconceito. Apesar do ministério de Jesus ser principalmente voltado para os judeus, ele pregou para uma mulher samaritana quando a viu junto ao poço. Por que Jesus fez isso? Como é que começou essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos? Que tipo de região era Samaria? E que desafios Jesus e os seus discípulos iam enfrentar nesse local? Vamos assistir um vídeo agora que vai responder todas essas perguntas. Lições da Terra de Jesus, Samaria. Os antepassados da mulher samaritana tinham seu próprio templo no Monte Gerizim. Lá foram encontradas cerca de 400 inscrições antigas, incluindo uma que revela quem os samaritanos adoravam. Aqui vemos o tetragrama, o nome de Jeová escrito em hebraico antigo. Parece que ele fazia parte da frase "a casa de Jeová". Então podemos concluir que essa pode ser uma referência ao templo samaritano. Mas se os samaritanos adoravam a Jeová, então por que os judeus nos dias de Jesus não tinham tratos com eles? 1000 anos de história podem nos responder. Logo após Jeroboão se tornar rei em 997 a.C.,
ele instituiu a adoração a ídolos por todo o reino das 10 tribos de Israel. Depois, o rei Onri, no ano 950 a.C., construiu a cidade de Samaria, que logo se tornou a capital do reino de 10 tribos. Com o tempo, toda aquela região começou a ser conhecida como Samaria, e os israelitas que moravam lá como samaritanos. No ano 740 a.C., os assírios conquistaram a cidade de Samaria. O rei assírio forçou muitos israelitas a deixarem Samaria e mandou pessoas de outras partes do seu reino se mudarem para lá, no lugar dos israelitas. Aos poucos, a população de Samaria foi substituída e seu território diminuiu. O termo samaritano começou a ser usado para se referir não só aos israelitas que ficaram, mas também aos estrangeiros que chegaram e aos seus descendentes. Essa mistura de povos, crenças e tradições só aumentou a diferença entre os samaritanos e os judeus. Séculos depois, mesmo dizendo que adoravam a Jeová, os samaritanos tentaram impedir a reconstrução do Templo de Jerusalém e das muralhas da cidade. Tudo o que vimos até agora nos traz de volta até aqui. Uns 300 anos antes de Cristo, os samaritanos construíram a Casa de Jeová, um local de adoração que era sagrado para eles, no Monte Gerizim. Mas a história não acaba aí. Em algum momento antes de Jesus vir à Terra, os samaritanos fizeram a sua própria versão do Pentateuco hebraico, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nessa versão, eles davam a entender que o Monte Gerizim era mais importante do que o templo em Jerusalém. Assim, a situação entre eles e os judeus ficou ainda mais tensa. No ano 128 a.C., um exército liderado pelo sumo sacerdote judeu destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Mas isso não acabou com a religião deles, nem com aquela rivalidade. Nos dias de Jesus, o termo samaritano não se referia apenas a um povo, mas também a uma religião. Esse fundo histórico nos ajuda a entender por que a maioria dos judeus não tinha tratos com os samaritanos. Tudo o que vimos deixou uma marca na história deste lugar. E Jesus também deixou sua marca, mas por ser imparcial. Então, que lições nós aprendemos da região de Samaria? Como nós vimos no vídeo, ao contrário do que acontecia na época, Jesus ele não tinha preconceito das pessoas por causa da religião, da situação social delas. Ao contrário, Jesus ele não encarava os samaritanos como inimigos, como pessoas desprezíveis. Ele viu os samaritanos como um povo que tinha muito potencial para poder servir a Jeová. Como é que nós podemos ter certeza disso? Vejam comigo, por favor, o Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 35. João, capítulo 4, 35. Essas palavras foram ditas por Jesus algum tempo depois dele pregar para a samaritana. Vejam o que ele disse. Vocês não dizem que ainda tem 4 meses para chegar... Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para chegar à colheita? Escutem o que eu lhes digo. Ergam os olhos e observem os campos que estão brancos para a colheita. Conseguiu perceber? Jesus viu que havia muito potencial no povo samaritano. Ele percebeu isso, talvez, logo depois da conversa com a samaritana, que muitos já estavam depositando fé nele. Se nós já avançarmos um pouquinho a leitura, nos versículos 40 a 42, nós vemos que Jesus também aceitou a hospitalidade dos samaritanos, porque ele queria de fato ajudá-los. Que lição nós tiramos para nós? Nós hoje também, assim como Jesus, queremos ter esse mesmo ponto de vista sobre as pessoas na nossa pregação. Pare um pouquinho e pense,
Quando você bate na casa de uma pessoa, na porta, e vem um morador e diz: eu sou espírita, ou então, eu não acredito em Deus, ou pela conversa você percebe que o morador é homossexual, ou então tem muito dinheiro, tem uma instrução grande, o que você faz? Será que você fica travado? Fica com medo de falar, não sabe o que dizer e talvez passa para a próxima casa? Não queremos ter essa atitude. Nós queremos tratar as pessoas por igual e tentar entendê-las, demonstrar amor por elas, nos esforçar para mostrar para elas o que a Bíblia realmente ensina. Lembre do que diz Atos 10, versículos 34 e 35. Ali fala que Jeová não é parcial, mas em cada nação ele aceita as pessoas que o temem e faz o que é direito. Então, assim como Jesus, nós também queremos pregar para pessoas de todas as nações. O irmão José Lopes vai apresentar agora o próximo discurso desta série, Lições da Terra de Jesus, Galileia. Galileia. Quando esse nome vem normalmente à sua mente ao ler ou ao ouvir, talvez você associe Galileia ao grande mar da Galileia mencionado na Bíblia. Mas a Galileia não tinha só o mar da Galileia. Havia também ali a cultura de criação de ovelhas, também havia lavoura, o que se subentende que as pessoas que moravam na Galileia nos dias de Jesus eram pessoas abastadas, pessoas ricas. Com certeza, esse tipo de aparato descrito faz essa ideia para nós. Mas Jesus viveu na Galileia boa parte da sua vida. Ele tinha ao seu lado pessoas que o viram desde cedo na vida, que acompanharam a sua vida desde cedo e certamente o conheciam bem. Inclusive, cidades como Nazaré, como Cafarnaum, existiam pessoas que ele conheciam bem e foram exatamente nessa região da Galileia que aconteceram vários eventos que foram eles marcantes no ministério de Jesus. Mas, ao passo que nós olhamos para a Galileia como uma das terras de Jesus, que lições nós aprendemos olhar para a Galileia? Nós vamos dar atenção, e eu convido todos a verem esse vídeo a seguir, e veja como era a Galileia nos dias de Jesus. Lições da Terra de Jesus, Galileia. De acordo com o historiador judeu Joséfo, o distrito da Galileia era formado por mais de 200 cidades e vilarejos. E uma dessas cidades ficou marcada por um acontecimento especial. Nós estamos em Quirbet Caná. Como essa cidade fica a apenas algumas horas de caminhada de Nazaré, e levando em conta a geografia do terreno e as ruínas encontradas aqui, muitos estudiosos acreditam que era bem aqui que ficava Caná da Galileia, o local onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Caná e Nazaré ficavam numa região conhecida como Baixa Galileia, que era mais plana do que a região montanhosa da Galileia Superior. Talvez a parte mais famosa dessa região fosse o Mar da Galileia. De norte a sul, esse lago de água doce tem 21 quilômetros de comprimento. A parte mais larga tem 12 quilômetros e a sua profundidade pode chegar a 48 metros. Se fôssemos dar a volta nesse lago andando, levaríamos um pouco menos de 13 horas. De carro, levaria um pouco mais de 1 hora. Agora, vamos parar à beira do lago, num lugar perto das ruínas de Cafarnaum, para aprender mais sobre essa região e experimentar um pouco do que essa terra produz. Daniel, você já me levou para tantos lugares aqui em Israel, mas a Galileia é tão diferente. Aqui parece ser tão mais fértil. Eu percebi isso essa manhã lá em Caná. Isso é porque a Galileia, além de ser quente, também recebe chuva. Além disso, o solo aqui é vulcânico e cheio de minerais, o que é ótimo para o plantio. Então, nos dias de Jesus, as pessoas não viviam só da pesca feita no lago.
mas elas também usavam essa região para trabalhar com agricultura. E daqui da Galileia não saíram apenas alimentos para o consumo, mas de acordo com a Bíblia, daqui também saíram a maioria dos primeiros discípulos de Jesus. Verdade, e a localização da Galileia talvez tenha contribuído para isso. Sabe, por séculos, o distrito da Galileia era cercado por cidades não judaicas que falavam grego. Por isso, a cultura daqui era diferente do que na Judéia. A Samaria ficava entre a Galileia e Jerusalém. Então, o controle e a influência dos líderes religiosos que ficavam em volta do templo não eram tão fortes nessa região. Por causa disso, os galileus eram menos apegados às tradições judaicas do que as pessoas da Judéia. Então, quando Jesus pregou nessas cidades e à beira desse lago, as pessoas o receberam muito bem. É incrível imaginar Jesus aqui, nesse lago, ensinando as pessoas de um barco, usando as características do local para as pessoas o ouvirem melhor. Você lembra de uma sentinela de 88 que conta sobre o experimento acústico que 2 pesquisadores fizeram numa enseada perto daqui, à beira do lago? Eles estouraram balões em lugares diferentes e gravaram o som. Os dados mostraram que se a pessoa estivesse falando do meio da enseada, a sua voz seria mais alta e clara do que se ela ficasse à beira do lago. Os pesquisadores não sabem o local exato onde Jesus pregou do barco, mas eles concluíram que esse local tem as características de um anfiteatro natural. Então Jesus fez uma escolha muito inteligente. Jesus sabia onde encontrar as pessoas e também fazer com que elas o ouvissem de forma clara. É incrível meditar nisso, não é? Algo muito interessante é que 11 apóstolos vieram da Galileia. E quando o Espírito Santo foi derramado no ano 33, todos os 120 presentes eram galileus. A Galileia não tinha apenas um solo fértil, mas também pessoas de coração sincero. Isso era o mais importante para Jeová e para Jesus. E hoje não é diferente. De modo geral, os galileus aceitaram bem o ensino de Jesus, as mensagens que ele pregou. Mas, como ressaltado, fora ali o período de vida de Jesus que mais ele conviveu com as pessoas, seus vizinhos, que conheciam bem. E devemos entender que isso acabou sendo um pequeno obstáculo, para que mais pessoas aceitassem a mensagem de Jesus. Pois, conhecendo a sua história, talvez não aceitassem com facilidade. Mas, diante desse obstáculo que Jesus se deparou, como ele lidou com essa situação? Ou, mais importante ainda, que lição nós aprendemos de como Jesus lidou com essa situação? Vamos permitir que a Bíblia nos responda essa pergunta, e eu convido a que vocês juntem comigo, leiamos o livro de Mateus, capítulo 13. Então, localizem em suas Bíblias, Mateus capítulo 13, o versículo 54 ao 57. Nós vimos esta situação, esta cena na vida de Jesus ser descrita nas seguintes palavras. Chegando à sua própria cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga deles, de modo que ficaram maravilhados e disseram: onde este homem obteve essa sabedoria e essa habilidade de realizar obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todas as suas irmãs conosco? Então, onde ele obteve tudo isso? Assim, começaram a tropeçar por causa dele. Mas note, mas Jesus lhes disse: um profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. Qual é o ponto? Na verdade, Jesus agiu com paciência, não apenas para com os seus familiares,
Por exemplo, Marcos capítulo 3, versículo 21, seus parentes disseram que ele havia perdido o juízo, mas Jesus agiu com paciência e contato e não desistiu de ajudá-los, né? Qual é a lição para nós? Como Jesus, também devemos usar de tato e de paciência enquanto desejamos atrair outros à verdade por meio de nossas palavras e também por meio de nossas ações. O irmão Cláudio Leite, da Congregação Sul e membro da família de Betel, vai apresentar agora o próximo discurso desta série, Lições da Terra de Jesus, Fenícia. Fenícia. Essa cidade, o nome dela, provavelmente vem de uma raiz que significa palmeira. A Fenícia era uma região não israelita nos tempos antigos e ela ocupava ali uma faixa litorânea ao longo da costa leste do mar Mediterrâneo. Ficava entre a Síria e Israel. E as suas principais cidades eram Tiro e Sidom. Quando Jesus estava na sinagoga em Nazaré, ele citou o exemplo que ocorreu nessa região. Vamos ver aqui em nossas Bíblias? Apanhe a sua Bíblia aí e abra no livro de Lucas, por gentileza. Lucas no capítulo 4. E nós vamos ler aqui os versículos 25 e depois o versículo 26. Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz assim: Garanto a vocês que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda aquela terra. Mesmo assim, Elias não foi enviado a nenhuma dessas mulheres, mas apenas a uma viúva de Sarefá, na terra de Sidom. Observou aqui, Jesus ele fala a respeito de uma viúva, uma mulher, que vivia numa cidade chamada Sarefá. E essa cidade era dessa região, a Fenícia. Aqui cita a respeito de Sidom. E alguns nessa região, ali na Fenícia, eles ouviram também falar sobre Jesus e foram em busca dele. E mais tarde, o próprio Jesus Cristo, ele também visitou aquela região. Bem, mas vocês querem ver agora que tipo de lugar era a Fenícia? Vejam só o vídeo a seguir. Lições da Terra de Jesus, Fenícia. O Grande Rolo de Isaías, um dos manuscritos mais antigos dos rolos do Mar Morto, e também um dos maiores, com cerca de 7 metros. Ainda assim, quando Jesus usou um rolo similar numa sinagoga em Nazaré, ele soube exatamente onde encontrar as palavras de Isaías que estava procurando. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. Por isso, além de usá-la para pregar as boas novas a outros, ele também a usava para ensinar lições. Lições que enfureceram os que o ouviram naquele dia em Nazaré. Eu digo a vocês que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Garanto a vocês que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, mas ele não foi enviado a nenhuma delas. Apenas a uma viúva de Sarefá, na terra de Sidom. Jesus estava comparando os nazarenos aos israelitas nos dias de Elias que não tinham fé. Muito diferente deles, a viúva de Sarefá deixou um grande exemplo de fé, especialmente quando consideramos de onde ela era. Sarefá era uma cidade que ficava no território de Sidom. Sidom era uma das várias cidades-estado na região costeira ao norte de Israel. Cada uma tinha seu próprio governo, mas com o tempo, esse grupo de cidades ficou conhecido como Fenícia.
Os fenícios eram artesãos habilidosos. Eles se tornaram poderosos não por meio de política ou guerras, mas por comercializar seus produtos por todo o Mediterrâneo. A Fenícia era famosa pelos seus cedros, usados na construção do Templo de Salomão, e ainda mais pelo caríssimo corante púrpura, que era extraído de um certo tipo de molusco. E claro, para comercializar tudo isso, eles precisavam ser bons navegadores. Esse artefato encontrado em Sidon mostra como os antigos navegadores fenícios confiavam no seu deus da tempestade para controlar o clima. Outra descoberta interessante é um santuário dedicado às deusas pagãs Astarte e Tanite, que foi encontrado justamente em Sarefá. Por mais que essas descobertas sejam datadas de antes e depois dos dias da viúva, elas nos ajudam a entender que a viúva morava num lugar que por milhares de anos estava mergulhado na adoração falsa. Mesmo no meio de uma cultura repleta de ensinos pagãos, ela demonstrou forte fé no profeta de Jeová, uma atitude muito diferente da maioria dos israelitas. Mas será que agora o povo de Nazaré faria o mesmo com o profeta que estava entre eles? Ou o rejeitaria na sua própria cidade? Usando essa comparação, Jesus mostrou o que estava no coração daquelas pessoas. O que eles fariam? Só dependia deles. Bem, o exemplo da viúva de Sarefá mostra algo muito, mas muito importante, que Jesus vê a fé que as pessoas têm. Como nós vimos agora no vídeo, as pessoas ali em Nazaré, eles esperavam que Jesus fizesse ali mesmo os milagres que tinha feito em Cafarnaum. Mas Jesus percebe a motivação egoísta daquelas pessoas, a falta de fé deles. E em vez de atender ao desejo que eles tinham, Jesus os repreende, citando o exemplo dessa viúva em Sarefá. E é um exemplo muito bom, porque essa viúva ela era extremamente pobre e ela tinha o suficiente apenas para mais uma refeição. Mesmo assim, ela fez o que Elias pediu. Deu sua última refeição ao profeta e com a garantia de que Jeová cuidaria dela, das necessidades dela e do filho que ela tinha. Que enorme prova de fé, e por isso essa viúva foi muito abençoada. Mas em outra ocasião, Jesus já estava ali na Fenícia, e ele viu outro exemplo notável de fé. Está aqui em Mateus, no capítulo 15, aqui fala a respeito de uma mulher que suplica para Jesus curar a sua filha. E Jesus não faz isso imediatamente. Ali no versículo 24, Jesus diz assim que ele havia sido enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não desiste, ela insiste. E diante disso, Jesus diz o que está no versículo 26, que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Veja a resposta dela, lendo aqui no capítulo 15, os versículos 27 e 28, diz assim: ela disse, sim, Senhor, mas na verdade os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que exemplo notável de fé, não é mesmo? E por isso que Jesus, no versículo 28, diz: ó mulher, grande é a sua fé, que lhe aconteça conforme você deseja, e assim a filha dela foi curada. Qual é a lição que nós tiramos deste exemplo notável de fé da viúva de Sarefá, dos eventos que ocorreram ali na Fenícia? Bem, tudo isso aconteceu em um lugar em que as pessoas não eram israelitas e muitos ali adoravam deuses falsos. Mas o modo como Jesus lidou com essas pessoas na Fenícia mostra que ele estava disposto a ajudar aqueles que tinham fé nele, não importava a nação delas. Assim, se nós imitarmos a Jesus, vamos ajudar as pessoas de coração sincero, independente de religião, raça ou posição social.
Agora, o irmão Yuri Deodato vai apresentar o último discurso desta série, Lições da Terra de Jesus, Síria. Síria, Palestina e Jesus. Qual é a relação entre essas três coisas? Bem, Jesus ele concentrou o ministério dele na região da Palestina. E a Síria ficava próximo àquela região. Então nós podemos dizer que a Síria fazia parte da terra de Jesus. Tanto, irmãos, que em Mateus 4:24 é citado que a notícia sobre o ministério, sobre Jesus, se espalhou por toda a região da Síria. Pessoas da Síria vinham até onde Jesus estava, em Jerusalém, para serem curadas por ele. E anos antes, muitos anos antes, um sírio chamado Naamã viajou, fez essa viagem da Síria até Israel para ser curado. Falando em Naamã, quando estava na sinagoga em Nazaré, pregando para os israelitas, Jesus citou o exemplo de Naamã. Vamos ver esse relato aqui em Lucas 4:27. Lucas, capítulo 4, o versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Contudo, nenhum deles foi purificado, mas apenas Naamã, o sírio. Então, notem só, Naamã, o sírio, foi curado por Jeová. Havia uma menina israelita servindo ali como escrava na casa de Naamã. Vendo o que aquele homem passava devido àquela doença penosa, a lepra, ela falou que lá em Israel havia um Deus, o Deus dela, que era capaz de curar Naamã. Então esse homem, ele demonstrou fé e viajou até a região de Jerusalém da Judéia e foi curado. Mas o que foi tão notável na cura de Naamã? Por que Jesus citou esse relato pregando para os israelitas? E o que nós podemos aprender de detalhes interessantes desse lugar, a Síria? Vamos assistir a um vídeo e responder essas perguntas. Lições da Terra de Jesus, Síria. No ano 30, uma multidão quis jogar Jesus da beira de um penhasco na sua cidade, Nazaré. Só de ver as montanhas perto das ruínas daquela antiga cidade, dá para imaginar o que os nazarenos queriam fazer com ele. Mas por que eles estavam tão determinados a machucar ou até matar Jesus? O que será que ele disse para deixá-los com tanta raiva? Também, havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Mas nenhum deles foi purificado. Apenas Naamã, o sírio. Jesus estava fazendo uma segunda comparação negativa, dessa vez entre os nazarenos e os israelitas nos dias de Eliseu, que não tinham fé. Muito diferente deles, o chefe do exército, Naamã, que não era israelita, demonstrou fé e por isso foi curado milagrosamente da sua lepra. O fato dele ser da Síria torna a sua fé ainda mais impressionante. Por quê? Na Bíblia, o nome Síria é usado para se referir a um grande território ao norte e leste de Israel. Em hebraico era chamado Arã. Ficava no centro de lugares importantes daquela época, como uma ponte entre 3 continentes. Desde o começo do reino de Israel até depois da sua divisão, muitos reis guerrearam contra exércitos sírios. Um dos principais motivos dessas guerras era controlar Damasco, a principal cidade da Síria, e Ramote-Gileade. Quem controlasse essas cidades e as áreas ao redor teria mais chance de vencer batalhas e fazer negócios com os comerciantes que passavam por ali.
Esse artefato encontrado na cidade israelita de Dan nos ajuda a entender melhor a atitude e o comportamento dos soldados do exército sírio. O sírio que mandou fazer esse objeto se gabava de que seu deus, Haddad, o ajudou a derrotar os reis de Israel e de Judá que anteriormente tinham invadido sua cidade. Os sírios e os israelitas continuaram sendo inimigos. Tanto que em 1 Reis 22:1, há uma menção especial a um período de 3 anos de paz, algo bem raro. Nos dias de Jesus, a Síria estava sob o controle de Roma e a inimizade entre Síria e Israel já tinha ficado para trás. Mas o grande exemplo de Naamã não foi esquecido, e a comparação era bem clara. Naamã era um guerreiro orgulhoso de uma nação que dava crédito a deuses falsos por suas vitórias contra os israelitas. Mesmo assim, ele foi humilde, venceu seu orgulho e seguiu a direção de um representante de Jeová, deixando um exemplo não só para os nazarenos, mas também para nós hoje. Para Jeová, não importa de onde viemos, mas para onde vamos, e se estamos seguindo os passos de Jesus para chegar lá. Que lições queremos destacar desse relato, dessa terra? Podemos, irmãos, fazer um contraste entre Naamã e os habitantes de Nazaré. Naamã não era servo de Jeová. Na verdade, ele veio de uma nação politeísta. Ele era alguém importante numa nação que adorava vários deuses. Mas Naamã usou o que ele tinha de evidências para fortalecer a fé. E isso fez com que ele tomasse uma ação para adorar Jeová. Os habitantes de Nazaré tinham tantas coisas, tinham as profecias sobre Jesus, o Messias. Eles estavam ali ouvindo o próprio Jesus ensinar eles. Imagina só que privilégio eles tiveram. Mas eles não usaram todo esse conjunto de evidências para demonstrar, para exercer a fé que eles tinham em Jeová. Naamã, ele foi humilde. É verdade que, a princípio, ele não queria fazer o que Eliseu falou que ele precisava para ser curado. Mas depois, ele voltou atrás e demonstrou humildade. Já aqueles habitantes de Nazaré, os judeus, o que eles fizeram quando Jesus expôs a pouca fé deles? Quando Jesus disse que Naamã tinha mais fé do que eles tentaram matar Jesus. Eles não foram pessoas humildes. Por isso, perderam a chance de adorar Jeová. Então, que lição nós queremos lembrar, irmãos, dessa terra e dessa história em específico? A lição é a fé. Por Naamã ter sido humilde, ele conseguiu demonstrar fé. E a fé fez com que ele adorasse somente a Jeová. Assim, ele passou a praticar a adoração pura. Então, irmãos, em conclusão, nós vemos que essa série, A Vida e o Ministério de Jesus, pode nos ensinar muitas lições valiosas sobre os locais e os eventos descritos nos evangelhos. Só nessa série de discursos que nós vimos aqui, vimos várias lições práticas da terra de Jesus. Vimos sobre a necessidade de fazermos sacrifícios, vimos sobre a importância da meditação. Depois nós vimos 5 qualidades importantes que queremos imitar: a humildade, a imparcialidade, a paciência, a perseverança e agora, por último, a fé. Então, que essas lições sobre a terra de Jesus ajudem a mim e a você a continuarmos determinados a colocar em prática os ensinos de Jesus e a imitarmos de perto o seu exemplo. Muito obrigado, irmãos, por compartilharem essas lições que dão o que pensar. Chegamos agora ao último discurso do programa de hoje.
Jesus tem a habilidade de ler corações. Como devemos nos sentir ao saber disso? Vamos dar atenção ao irmão Paulo Rodrigues, membro da comissão de filial, que vai mostrar como a resposta a essa pergunta pode nos encorajar. O tema é: o que Jesus vê em você? Antes de nós iniciarmos a consideração desse tema que foi anunciado, apenas gostaria de dizer que é um prazer estar junto com os irmãos e amigos aqui neste congresso. E em nome dos outros oradores que estão representando Betel aqui neste congresso, nós trouxemos o amor cristão da família de Betel, da comissão de filial e, em especial, do nosso corpo governante. Aceitam? Imagine, por favor, um escultor muito experiente que, com um grupo de amigos, ele começa a andar num terreno bem irregular, bem difícil, aqueles que é fácil de torcer o pé. E ali tem muitas pedras, de todo tipo. E ele vai caminhando, e conforme ele vai observando as pedras, ele para na frente de uma que os amigos dele olham para aquela pedra e ficam se perguntando por que ele está olhando para aquela pedra. E o escultor, ele fica admirando aquela pedra e até sorri. Aí aquele escultor pega aquela pedra, leva lá para o seu ateliê, para o seu estúdio, para o seu local de trabalho, e os amigos dele ficam pensando, mas o que ele vai fazer com essa pedra feia, com sujeira de terra, com limo, com musgo? Bom, vai fazer alguma coisa. Mas aquele escultor experiente, ele olhou para aquela pedra até suja, mas ele já lá na frente, ele vislumbrou uma bela obra de arte, uma escultura linda, e começou a entalhar aquela pedra. Mas aqueles amigos dele de vez em quando iam visitar e ainda estavam vendo uma pedra feia. Mas com paciência, com dedicação e amor, aquele escultor, ele terminou aquela escultura daquela pedra que inicialmente era muito feia e suja, mas se tornou uma bela obra de arte e passou a ser admirada por aqueles amigos que viram a escolha da pedra e viram a transformação dela. Nessa ilustração, não é difícil de entender que o escultor é Jesus. O local onde foi a pedra, ali foi escolhida a pedra, aquele terreno difícil, é o sistema difícil que nós vivemos, difícil de trafegar por esse mundo. E a pedra, que às vezes é feia, ali sujinha, com limo, somos nós. Com as nossas imperfeições, com a nossa personalidade, que às vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo e sentimos que outros ficam tristes com a gente, nós somos essa pedra. Mas Jesus, como um escultor experiente, ele também vai trabalhando com paciência e vai nos ajudando a nos tornar uma bela escultura. É isso que nós vamos ver nesse discurso, que Jesus, ele pode e quer nos ajudar. Por quê? Porque ele nos ama. Jeová e Jesus nos criaram à sua semelhança, como diz a Bíblia. E Jesus, ele foi um trabalhador perito, envolvido na nossa criação. Ele tem um vínculo muito forte com cada um de nós. E por ter participado na nossa criação, ele nos conhece muito bem, melhor até do que nós mesmos. Então, ele já nos conhecia antes de vir na Terra, ele já nos compreendia, já nos amava como humanos. Mas imagina que quando ele estava agora na Terra, convivendo, ele nos conheceu melhor ainda na nossa natureza. Ele conseguia discernir a motivação das pessoas, a mentalidade das pessoas, a inclinação para o mal ou para o bem. E ele usava
capacidade para julgar não pelas aparências, mas buscando o que as pessoas tinham de bem. Vamos ver uma situação em que isso aconteceu. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo 25, e que ilustra muito bem como Jesus ele procurava o que havia de bom nas pessoas, mesmo que as pessoas às vezes tivessem uma boa aparência, por assim dizer, ou não. Aqui em João capítulo 2, 25, só para dar um pouquinho de contexto, foi na ocasião em que ele estava passando por Jerusalém, estava ocorrendo a festividade da Páscoa, e ele fez milagres, e muitos começaram a depositar fé em Jesus. Mas Jesus não confiou que a motivação de todos aqueles que demonstravam fé era genuína. Então, olha o que diz aqui em João 2, o 24, diz que Jesus não confiava totalmente neles, porque conhecia todos, e notem o 25. E porque não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre os homens. Notem, pois ele sabia o que havia nos homens. E se olhar rapidamente a nota aí desse texto, aí indica que Jesus ele tinha capacidade de discernir os pensamentos e as motivações dos outros, de uma maneira perfeita. Menciona Isaías, capítulo 11, versículos 2 a 4, que por causa do Espírito de Jeová, ele não julgava pelas aparências, e nem repreendia simplesmente por aquilo que ele ouvia. Então, vimos até aqui que, por participar na nossa criação, e pela atuação do Espírito Santo, e também pela convivência enquanto ele esteve na terra, ele era capaz, e ainda é, de discernir os pensamentos, as motivações, e ele usa essa capacidade, o Espírito de Jeová, para procurar coisas boas em cada um de nós. Vamos ver alguns exemplos em que ele fez isso? Por exemplo, Mateus, que foi o cobrador de impostos. Relato de Mateus capítulo 9, fala um pouquinho dele, e só para entender aqui também o que significava ser um cobrador de impostos naquele tempo, né? Eles eram profundamente desprezados pelos judeus, porque eles eram vistos como traidores que colaboravam com o Império Romano. E, normalmente, eles eram desonestos. E o Império Romano incentivava essa desonestidade, o abuso na cobrança dos impostos. Mas, mesmo sendo cobrador de impostos, Jesus, quando viu Mateus, ele viu algo de bom e convidou Mateus para ser seu seguidor. Como é que Mateus reagiu? A Bíblia fala que imediatamente, ele aceitou o convite e se juntou a Jesus lá no seu ministério. E o tempo provou que Jesus estava correto nessa escolha, porque Mateus mostrou excelentes qualidades. Por exemplo, ele demonstrou humildade porque ele, no Evangelho em que ele escreveu, ele falou que ele era um cobrador de impostos, talvez algo que outro esconderia. Mas ele reconheceu que ele tinha essa atividade que não era bem vista, era desprezada na época. E ele era modesto também, porque Mateus ele fez certa vez um grande banquete, mas ele não registrou isso. Mas aí Lucas registrou. Então, Mateus era alguém também modesto e, como vimos, humilde. Então, Jesus viu coisas boas naquele homem que tinha uma profissão tão ruim. O próximo exemplo é na sequência, Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Olha, se o cobrador de impostos já era alguém mal visto, imagina agora o chefe dos cobradores de impostos. Ele era muito rico, provavelmente porque extorquia, tinha práticas ruins, comuns entre os cobradores de impostos. Como ele era um chefe, ele provavelmente supervisionava os outros cobradores, então talvez tinha até vantagens em cima disso. Ele tinha acesso a grandes somas de dinheiro, especialmente em Jericó, que era uma cidade comercialmente muito rica. Mas aí, Jesus, passando por Jericó, viu Zaqueu.
tentando observar Jesus. A Bíblia fala que ele era meio baixinho. Aí ele foi lá tentar subir numa árvore para enxergar melhor Jesus, demonstrou interesse. Então, embora ele fosse pecador, Zaqueu claramente tinha um bom coração. E Jesus viu isso. Tanto viu isso que ali foi proporcionada uma refeição com Jesus. Jesus falou: Zaqueu, vou ficar lá na tua casa, hein? E Zaqueu, ele demonstrou tanta fé que mostrou boa vontade em devolver aquilo que ele tinha roubado, em compensar de alguma maneira os pobres e assim por diante. Jesus ficou muito feliz com o arrependimento de Zaqueu. Então, que bom exemplo também de que Jesus viu algo de bom naquele homem. Terceiro exemplo, a mulher samaritana. Como contexto, Jesus e seus discípulos estavam viajando da Judéia para a Galiléia e passaram por Samaria. Aí, durante a viagem, Jesus parou para descansar um pouquinho perto do poço de Jacó. E os discípulos foram comprar comida. Bom, nesse momento, uma mulher samaritana chegou ali, naquele poço, para tirar água, e Jesus pediu um pouquinho de água para ela. Aí a mulher ficou surpresa, porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, e era incomum que um homem judeu falasse com uma mulher samaritana em público. Bom, mas quando começou ali aquela conversa, Jesus viu que tinha alguma coisa de bom naquela mulher, mesmo que ela tivesse uma vida muito imoral. Ele viu alguma coisa de bom. E quando Jesus começou a revelar coisas que só alguém com poderes de Deus mesmo, né, podiam revelar para ela, ela reconheceu que ele era um profeta. Depositou fé, aceitou que ele era o Cristo, deixou o preconceito de lado, falou com outros que tinha aprendido, e muitos samaritanos passaram também a acreditar em Jesus. Jesus não olhava as aparências. Ele via o que havia no coração, a inclinação sincera, valorizava isso e ajudava as pessoas. O último exemplo, Saulo de Tarso. Saulo nasceu numa cidade importante da Cilícia, que foi Tarso. Era uma província romana, por isso que tinha cidadania por nascimento romana. Isso, para um judeu, era um privilégio. Então, talvez até tivesse um pouquinho de orgulho nesse sentido. Em Jerusalém, ele foi ensinado por Gamaliel, era um mestre fariseu muito respeitado, que mostra que Paulo teve uma formação religiosa bem rigorosa. Saulo era perseguidor feroz dos cristãos, ele respirava e ameaçava assassinato contra os discípulos de Jesus, e tinha até poder para prender lá em Damasco os cristãos. Mas aí Jesus diz para Ananias, que morava lá em Damasco, que Saulo era um vaso escolhido para ele. Imagina a reação de quem soube disso, né? Bem possível que alguns tenham se perguntado por que Jesus foi escolher justamente alguém que persegue os cristãos para ser como um apóstolo. Um homem desse, que fazia essas coisas. Mas Jesus viu o que Saulo tinha de bom. E tinha razão, foi muito bem usado. O apóstolo Paulo, depois, escreveu 13 cartas que fazem parte das escrituras gregas, abordando ensinos, conselhos práticos, encorajamento espiritual. Fez várias viagens missionárias, formando congregações, fortalecendo os irmãos naquela região do Império Romano. Era óbvio, Jesus via além daquilo que as pessoas faziam, via o coração delas. Então, o modo de enxergar de Jesus, naquela época, não estava errado. Ele acertou. Ele via aquilo que estava lá no íntimo das pessoas, a inclinação delas. E hoje, o que Jesus vê nas pessoas hoje? O mesmo. A mesma coisa. Jesus Cristo não mudou. Ele continua usando esse discernimento, esse poder, do mesmo modo que ele usou lá no passado, no primeiro século e antes disso. Ele continua tentando ver em cada um de nós o que nós somos no íntimo, além do que a gente aparenta ser. Às vezes a gente
até pode se decepcionar um pouquinho, porque às vezes a gente olha para alguém e diz, o que aconteceu com você de olhar para alguém e dizer, parece gente boa. Aí passa um tempinho, convive um pouquinho, e diz, não é tão gente boa assim não. E às vezes o contrário, a gente olha para alguém, olha assim, né? E acho que não é gente boa não. Mas depois a gente vai convivendo um pouquinho, vai, né, entendendo melhor, vai aprendendo, e diz, vira um excelente amigo, talvez o nosso melhor amigo, né? Então, nós, como imperfeitos, temos essa dificuldade de avaliar, de julgar as pessoas. Mas Jesus não. Ele continua fazendo a mesma coisa. E assim, como aconteceu com os casos que nós mencionamos, ele vê quando fazemos as coisas motivados por amor a Jeová e amor ao nosso próximo. E ele cuida da congregação. Ele é o cabeça da congregação. Ele conhece as qualidades espirituais de cada um de nós, pensa quais seriam as melhores formas de nos usar dentro da obra que ele supervisiona, que ele cuida. Quer ver um bom exemplo de como ele faz isso? Olha aí o Salmo 110, verso 3. Salmo 110 é uma profecia que se cumpre muito bem, é visível no nosso tempo. Salmo 110, 3, encontrou? Então diz assim, seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar, em esplêndida santidade, vindos do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens, como gotas de orvalho. Bom, aqui fala sobre o orvalho, e muitas vezes na Bíblia o orvalho ele é associado a bênção, produtividade, abundância, refrescância e assim por diante. Então as gotas de orvalho são descritas como algo suave, é verdade, né? Quando cai um orvalho é suave e é sustentador da vida. E as gotinhas são muitas, são muito numerosas também. Então, quando diz aqui que os jovens são como gotas de orvalho e se oferecem voluntariamente, como parte do povo de Jeová, eles são comparados a um número muito grande de jovens se oferecendo voluntariamente, dispostos e alegres, refrescantes e animadores, eles têm pique, né? Têm vontade, têm garra para fazer as coisas, são uma bênção também, nesse caso, para a organização de Jeová. Então, essa imagem profética aqui da Bíblia, ela reflete a ideia de um povo vibrante, cheio de vida, de zelo em sentido espiritual, e que apresenta um entusiasmo servindo a Jeová. Será que isso tem acontecido? Sim, sim. Jesus ele vê o que os jovens têm, e queremos falar um pouquinho com vocês agora, né? Nós ficamos muito felizes de ver tantos jovens servindo em Betel, cursando a escola de evangelizadores, indo para grupos de construção, fazendo manutenção em salões de assembleias, voluntários remotos e tantas outras coisas que nós temos na organização de Jeová. A maioria são jovens, como gotas de orvalho, vindo voluntariamente. E é muito interessante ver, por exemplo, em Betel, nós recebemos vários, e agora com 18 anos, que às vezes até sabem fazer alguma coisa, mas eles são designados para um departamento ou para um trabalho que eles não fazem a mínima ideia de como é feito. Aí eles ficam preocupados, mas irmão, eu nunca fiz isso. Aí a gente tem que tranquilizar, não, fica tranquilo, né? Vai receber o treinamento e passa um pouquinho de tempo, eles relaxam, ficam muito felizes de aprender uma coisa nova, de fazer novos amigos e de fazer um trabalho satisfatório promovendo os interesses do reino. Mas aí talvez alguns jovens ficam pensativos, mas se eu vou para o tempo integral, será que isso não vai bagunçar, não vai atrapalhar os meus planos para a vida, assim, lá na frente? Não vai me privar de algumas oportunidades que talvez esse sistema me dê para organizar a minha vida? Fica tranquilo que também você não é o primeiro a se sentir assim, né? Tem a vida inteira pela frente e pensar que talvez o tempo integral vai travar alguma coisa? Não.
Quer ver uma prova disso? Bom, primeiro, especialmente aqueles que têm contato com os que já estão no tempo integral, conversa com eles. Eles vão abrir a mente nesse sentido. Mas vamos usar dois personagens brevemente bíblicos aqui que ilustram que isso não acontece. Marcos e Timóteo. Marcos, ele vivia com a mãe, numa casa confortável, pelo relato de Atos capítulo 12, tranquilinho. Consegue associar isso com algum jogo que você conhece? Está lá em casa, tranquilo, os pais cuidando dele, talvez ganhe até uma mesadinha. Ei, vidinha boa, né? Bom, Marcos parece que tinha uma vida mais ou menos assim, bem cuidado ali pela mãe. Mas aí, Paulo e Barnabé convidaram ele para um desafio. Vamos viajar? Vamos pregar? Será que não passou pela cabeça de Paulo ir? Mas eu não estou acostumado a viajar assim, vou sair de casa, vai dar certo? Talvez, mas ele não sentiu medo. A Bíblia fala, relato de Atos capítulo 13, que ele foi. Marcos abriu a mão de estar ali com a família para fazer mais para Jeová. Primeiro ele se mudou para Antioquia, e depois foi com Paulo e Barnabé para outros lugares mais distantes. Aí ninguém segurou mais Marcos. E Timóteo? Timóteo também morava provavelmente com os pais quando foi convidado por Paulo para ajudar numa viagem de pregação. Talvez Timóteo pensasse, mas eu sou jovem, sou inexperiente, não sou qualificado para acompanhar Paulo numa viagem. Mas ele foi. E ele se tornou um grande companheiro de Paulo, alguém de muita confiança. A Bíblia mostra que eles ganharam muita experiência na vida. Aprenderam como cuidar de grandes responsabilidades, ainda muito jovens na organização na época, porque eles se deixaram ser usados naquela época. E Paulo deu tanto valor para Timóteo e Marcos, que quando Paulo estava para morrer, sabe quem é que ele pediu que visitasse ele para encorajar ele? Timóteo e Marcos. Olha que homens valiosos que eles se tornarem. Faça isso. Jesus sabe como você pode ser melhor usado. Se coloque à disposição. Mesmo que você ache que não está qualificado, Jesus ele vê o potencial que você tem e talvez você nem desconfie que tem. Como é que você vai saber qual é o seu potencial? Faça uma petição, deixe de ser usado e veja como Jeová vai te usar. Mas ainda assim, alguém pode, nesse ponto dessa consideração, estar pensando assim, irmão, eu não valho nada, não, eu não sou nem do tempo integral, eu acho que Jesus não vê nada de muito bom em mim. Será? Às vezes a gente é o pior inimigo da gente mesmo, né? Às vezes a gente não se valoriza e fica triste baseado no que nós pensamos de nós mesmos, achando que nós não temos valor. Mas será que Jesus, olhando para você, ele talvez não veja a habilidade de pregar com zelo, de fazer discípulos, de ensinar muito bem, no caso dos irmãos, de fazer bom pastoreio, consolador, encorajador, mostra amor pelos irmãos. Lá na congregação, ajuda os anciãos a cuidar da congregação, ajuda os irmãos idosos de modo prático. Você que é pai e mãe, criação dos filhos, será que ele não vê em você um esforço que você faz para criar tão bem seus filhos, com uma rotina espiritual, ensinando eles, protegendo eles desse sistema, apesar dos desafios? Você que é idoso, será que Jesus não vê em você o esforço de perseverar, de fazer a vontade dele, apesar, às vezes, da saúde fraca, das limitações da idade? Sem dúvida, você deve ter conseguido identificar algumas dessas habilidades que você tem, que se esforça. Jesus vê esse esforço, ele valoriza, ele vê o que de bom você e eu. Em última instância, se nós servirmos a Jeová, não concorda que é porque tanto Jeová como Jesus viram alguma coisa de bom que a gente pode contribuir e ser aprimorado? Sem dúvida. Isso é o que nos ensina 1 de Pedro, capítulo 4, o versículo 10.
Ali, basicamente, nos ensina que Jeová, às vezes, nos dá dons e também nos ajuda a ver que nós podemos ser administradores da bondade merecida dele. Então, nós podemos, sim, desenvolver, com a ajuda de Jeová, habilidades que temos e vamos ser felizes por isso. E também que nós podemos ser instrumentos de Jeová. Mas, para nos treinar, Jeová, assim como um treinador de uma boa equipe, de um atleta bom, ele vai deixar a gente sofrer um pouquinho, nada além do que a gente não possa aguentar. Por quê? Porque ele quer ver o nosso esforço em atingir o potencial que nós temos para servir a ele e para ajudar os outros. Ele nunca vai nos forçar além do que nós podemos, mas ele vai ver qual a nossa vontade de melhorar, qual a nossa inclinação de coração. Se nós temos alvos espirituais, se nós temos uma boa rotina de leitura da Bíblia, de estudo pessoal. E aí Jeová vai compensar qualquer habilidade que a gente ache que não tem. Olhe o vídeo que vamos apresentar agora, pensando nessa idade. Jeová pode compensar qualquer habilidade que você não tenha. Meu nome é Brenda Woods e eu sou de Nova York. Meu nome é Fermin, eu sou do México. Boa pergunta. Que Jesus vê em mim? O que Jesus vê em mim? Eu não tenho muitas qualidades, mas talvez ele veja alguma. Antes de eu me tornar cristão, eu percebi que no mundo ninguém se importa de verdade com você. As pessoas zombam da sua aparência, do seu jeito. E isso acontecia muito comigo, porque eu não sabia ler muito bem, já que eu não fui para a escola. Isso mexeu muito comigo, me deixou muito machucado. Quando meu padrasto abandonou Jeová, minha mãe, eu e meus irmãos decidimos sair da casa para nossa própria segurança. No salão, a gente ficava mais no fundo, escondidos. Eu tinha inveja de famílias com pai e mãe. Eu vi um pai abraçando sua filha e... era difícil. Mas eu não deixei esses sentimentos negativos me impedirem de fazer o meu melhor. Depois que eu me batizei, eu pensei, eu vou fazer o que eu consigo. Como limpar o salão, ajudar com as publicações e outras tarefas simples. Eu me sentia bem fazendo essas coisas. Mas quando eu pensava em fazer mais, eu sentia que eu nunca ia conseguir. Eu não conseguia me ver recebendo alguma designação. Eu nunca senti que eu estivesse no mesmo nível que outros na congregação. Eu sempre me comparava com outros e sentia que algo estava faltando, porque eu não tinha aquela família modelo. Até hoje, às vezes eu me sinto assim. Eu lembro quando nós recebemos o convite para assinar a petição para Gileade. Eu pensei, eu não vou conseguir. Isso é muito para mim. Eu pensava que os missionários que cuidavam Gileade vinham de uma família perfeita, em que todos serviam a Jeová.
Minhas circunstâncias, meu passado, não era como o deles. Então eu sentia que eu não era qualificada. Eu me sentia inútil na congregação. Eu orava muito para Jeová, pedindo sabedoria. Eu continuava me esforçando e praticando a minha leitura. Eu lia, vez após vez. Quando eu fazia bem, eu ficava feliz. Mas quando eu lia algo errado, eu ficava muito desanimado. Eu continuei orando para Jeová. E aos poucos, eu comecei a superar esses sentimentos ruins. O estudo pessoal profundo realmente me ajudou muito. Me ajudou a entender por que eu estava me sentindo daquele jeito. Também me ajudou a ver que eu não deveria me comparar com outros. Jesus me conhece e Ele olha para mim de forma individual. Apocalipse 2:19 diz: Conheço as suas ações, o seu amor, a sua fé, o seu ministério e a sua perseverança. E sei que as suas ações recentes são mais numerosas do que as anteriores. As palavras de Jesus me mostram que Ele vê tudo o que eu estou fazendo na congregação. Jesus conhece minhas ações. É pessoal, não em comparação com outra pessoa. Ele nunca me pediria para fazer algo que é mais do que eu posso dar ou fazer. Não importa se é muito ou se é pouco. Se você der o seu melhor, é o suficiente. Depois de 2 anos, eu pensei, eu acho que eu tô pronta agora. Vamos assinar e enviar a petição. Eu quero continuar me esforçando, mas ainda sinto que eu não mereço ser ancião na congregação. Fermin, você gostaria de ouvir o que alguns irmãos da congregação falaram sobre você? Aham. O Fermin é muito prestativo. É muito paciente e muito humilde. É muito amoroso. Ele é muito bondoso. Ele é um bom pastor. Ele é muito generoso. Confia muito em Jeová. Fermin é um marido muito bom. E é um bom pai. Ele mostra interesse pessoal e isso me faz sentir parte da família de Jeová. Ele sempre nos ajuda, mesmo nos momentos difíceis. Somos muito gratos por tudo que ele faz pela congregação. É muito bom ouvir isso. Foi difícil para mim aceitar que para Jeová somos todos iguais. E que Jesus nos ama do jeito que somos. Agora o casal Stephen e Brenda Woods. Quando nos formamos na escola de Gilead e recebemos o diploma, foi uma experiência incrível. Eu nunca imaginei que eu serviria a Jeová dessa forma, apoiando meu marido no circuito. Jesus viu algo em mim que eu nunca vi. Quando eu visito as congregações, eu lembro de como eu me sentia. Então eu sempre procuro aquela pessoa meio escondida no salão. Não é possível todo mundo dar o mesmo para Jeová. Temos habilidades diferentes e também circunstâncias diferentes, porque somos diferentes. Mas Jesus conhece nosso coração e Ele dá valor a cada um de nós. Jesus vê o nosso potencial. Ele sabe o que somos capazes de fazer, mesmo que não consigamos enxergar isso. Que lindo resumo do que consideramos até agora, né? Que bom saber que Jesus nos ama pelo nosso esforço, Ele vê o que nós temos de bom, é razoável
e valoriza muito, ele já nos enxerga como uma bela obra de arte, não só agora, mas ele olha o nosso potencial lá para o novo mundo. E ele sabe que com cuidado, com paciência, com amor, você e eu podemos nos tornar rochas espirituais. Assim, permita que Jesus continue cuidando de você, que o oriente e que o use da melhor maneira que ele achar melhor. Ao fazer isso, você vai sentir a alegria de crescer, de continuar servindo a Jeová de um modo que lhe alegra e vai ajudar os seus irmãos. Exatamente como Jesus sabe que você e eu podemos, com a ajuda dele e com o nosso esforço pessoal. Muito obrigado, irmão Paulo, por esse discurso consolador. Como é bom saber que Jesus vê nossas qualidades e sabe do nosso potencial. O que podemos esperar do programa de amanhã? Vamos assistir à parte 2 do episódio 2 da série A História e o Ministério de Jesus e ver que lições podemos aprender do modo como Jesus realizava seu ministério. O texto temático de amanhã foi tirado de João 2,17, que diz sobre Jesus: o zelo pela tua casa me consumirá. O cântico final fala sobre uma forma muito importante de apoiar a adoração pura. É o cântico 34, com o tema Andarei em Integridade. Depois do cântico, o irmão Paulo Rodrigues vai fazer uma oração de agradecimento a Jeová. Vamos nos levantar para cantarmos o cântico 34.